Bom dia, meus amores. Vamos de mais uma aula. Hoje é aula de matemática, não é isso? Como foi o fim de semana de vocês, o feriado? Estudaram muito, lembrem. Lembre-se que a semana que vem temos prova, certo? Mas hoje vamos de matemática, tá? Página 95. Veja, página 95 do livro de vocês. Planificação dos sólidos geométricos, né? A planificação dos sólidos geométricos são os corpos que rolam com facilidade e os corpos que não rolam com facilidade. Vejam bem, um cilindro, por exemplo, ele rola com facilidade ou não? Se você pegar essa lata, virar ela e empurrá-la, ela sai rolando. E se pegarmos essa caixa, ela vai rolar com facilidade? Não, ela não vai rolar com facilidade. Por quê? Porque o corpo dela não é redondo, é quadrado, então ela vai sair ou seja, com dificuldade de sair rolando e vai ter ajuda, não é isso? A cada passo vai ter ajuda. Então, são a planificação dos sólidos geométricos, não é isso? Que é a continuação do assunto das figuras geométricas, né? É só para vocês saberem os corpos que rolam com facilidade e os que não rolam com facilidade, que são a bola, que é o círculo, são o cilindro, ou seja, são coisas que têm um formato redondo, que tem um corpo redondo, não é isso? Então, eles rolam com facilidade. Já os que não rolam com facilidade são os quadrados, os retângulos, não é isso? Esses não rolam com facilidade. Os triângulos, não é isso? Então, são os corpos, falando dos corpos que rolam com facilidade e os que não rolam com facilidade, certo, meus amores? E vamos relembrar mais um pouquinho da aula passada, né, que é os sólidos geométricos, as figuras geométricas, enfim. Aqui temos alguns desenhos. Aqui temos que desenho, meus amores? Vocês lembram desse desenho? Desse desenho, dessa forma geométrica? Essa daqui é o triângulo, não é isso? O triângulo. O triângulo é formado por quantos lados? Quantas vértices? Vocês sabem me dizer? Ele é formado por 3 lados. Lembre que os lados são esses, certo? Então, são formados por 3 lados. E quantas vértices? Vocês se lembram? Lembrando que as vértices são os pontinhos que fecham o retângulo, certo? Lembrando que as vértices são o que fecha o retângulo, ou seja, são linhas retas que se unem, certo? São linhas retas que se unem. Então, os pontinhos que unem são chamados de vértices. Então, temos quantas aqui? 3 vértices, certo? 3 vértices. Então, temos aqui esse quadrado, que conhecemos como quadrado. Quantos lados ele tem? 1, 2, 3, 4. 4 é chamado de quadrilátero, não é isso? Quadrilátero, chamado de quadriláteros, ele tem 4 lados, não é isso? 4 lados. E quantas vértices? Lembre-se que as vértices são as linhas retas que fecham, formando a figura geométrica. Então, ela tem... Bom, meus amores, vamos voltar para a aula, não é isso? Vamos lá. Então, temos aqui esse desenho que conhecemos ele, essa forma geométrica, essa figura geométrica que conhecemos como quadrado.
Então, formando ele, temos quantos lados? 1, 2, 3, 4. 4 lados, não é isso? É chamado de quadrilátero. E quantos vértices? Lembre-se que as vértices são linhas retas que formam a figura geométrica. Veja, então ela vai ter 4 vértices, não é isso? Conhecida como quadrilátero. Figura geométrica conhecida como quadrilátero. E essa daqui, vocês sabem o nome dessa figura geométrica? É o retângulo, não é isso? Retângulo. E quantos lados o retângulo tem? 1, 2, 3, 4. 4 lados. E vértices, lembrando que as vértices são o que fecha linhas retas que fecha a figura geométrica. Então, são vértices. Quantas vértices ela tem? 1, 2, 3, 4 vértices. Não é isso? Certo, meus amores? Entendido? Ou seja, revisado esse assunto, não é isso? E vocês estão lembrados da aula passada, que eu falei que tivemos sólidos geométricos, não é isso? Então, essa caixa de sapato, por exemplo, ela lembra que figura? Um retângulo, não é isso? E ela lembra um paralelepípedo, não é? Então, ela é formada por linhas retas, os pontinhos que fecha essa figura geométrica são as vértices, o rosto, certo? O rosto da figura geométrica e as arestas. Arestas é a aresta, essas linhas retas que chamamos de aresta depois de prontas, da figura pronta, uma caixa de sapato, um paralelepípedo, um quadrado é formada por aresta e vértices e rostos, certo? Rosto é que chamamos de face, certo, meus amores? Não esquecendo, ok? Só para relembrar. Aí vocês vão ter a atividade da página 96, 95 e 96. 95 o assunto, 96 é a página que vocês irão estudar e responder as questões, certo? Vejam bem, meus amores, a tia colocou aqui alguns exemplos e vou mostrar uma figura para vocês. Essa caixa, ela aparece com que figura, com que sólido geométrico? Veja, ela aparece com o quê? Essa caixa de sapato. Qual é a figura que ela aparece? Vocês sabem me dizer? Com um paralelepípedo, não é isso? Paralelepípedo, não é isso? Essa forma, essa caixa, ela aparece com uma forma geométrica, com um sólido geométrico, o paralelepípedo, certo? O paralelepípedo. E quantas faces tem? Vocês sabem me dizer quantas faces tem essa caixa? Um paralelepípedo, lembrando que as faces são essas. Então, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ela tem 6 faces. Não é isso? 6 faces. São os sólidos geométricos. E quantas vértices tem? Lembre-se, quantas vértices tem? Vértices são esses pontinhos que, juntando, formam uma figura geométrica. Então, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem 8 vértices, não é isso? 8 vértices. Ela tem 8 vértices. Esse sólido geométrico tem 8 vértices. E quantas arestas ela tem? Quantas arestas ela tem? Vocês sabem? Vamos contar também. E quantas arestas ela tem? Lembrando que as arestas são essas linhas de encontro para que forme o sólido geométrico, para que forme uma caixa de sapato, para que forme uma caixa normal, uma caixa de tipo essa, para que forme um tijolo, certo? Então, ela precisa dessas arestas, ok? Então, vamos contar quantas arestas tem nessa caixinha para que conseguisse formá-la, ok? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? 10, 11, 12. Aqui já formamos. Então, ela tem 12 arestas, certo, meus amores? Ela tem 12. Veja quantas arestas uma caixinha, uma caixa, um paralelepípedo não tem para se formar em um paralelepípedo, em uma caixa de sapato, em uma caixa de supermercado. Quantas arestas não tem? 12 arestas, não é isso? Uma caixa de sapato tem 12 arestas. Essa caixinha aqui vai ter 12 arestas. Uma caixa de supermercado terá 12 arestas. Então, quantas arestas não tem para se formar uma caixa? Quantas arestas não podemos ter? Teremos para formar uma caixa. Não é isso, meus amores? Então, eu espero que esses exemplos tenham ajudado vocês a clarear mais um pouquinho, certo? Então, uma ótima aula. Um cheiro no coração.